Quero dizer que Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. Não apenas para mim, mas para nós como igreja, e o ano do jubileu, e os 10 anos e tudo mais. Tem toda uma história e toda uma coisa que Deus quer fazer, e uma palavra que Deus está ministrando no meu coração, desde o dia 27 de outubro de 2019. E é algo que Deus fala, você tem que falar sobre isso, você tem que conversar sobre isso, você tem que falar sobre isso com a igreja. E numa conversa que eu tive com um amigo meu, o William, o pessoal conhece ele como William, mas o nome dele é Gustavo. Conversando com ele um pouco a respeito de paternidade e a respeito de ter o coração do pai convertido ao coração do filho, e o coração do filho ao coração do pai. Ali eu comecei a entender algumas coisas, e depois conversando com outro amigo meu, Wesley, eu comecei a compreender mais algumas coisas. E eu fico feliz porque a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, e a gente vai caminhando por algumas coisas. E essa semana, na segunda-feira, eu estava orando, buscando algo em Deus, e aí de repente no carro, na hora que eu deixei a Laís na frente da farmácia, eu tenho o costume de virar, você que dirige com seu filho atrás, você sabe do que eu estou falando, virar o vidrinho assim para ver a Liz. E a Liz é linda. E aí a hora que eu virei para ver ela, a palavra que veio no meu coração foi: converter o coração do pai ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. Malaquias 4. E eu comecei a pensar um pouco a respeito disso, e hoje eu queria compartilhar com você. Talvez seria uma palavra, um testemunho. Eu não sei como você vai receber essa palavra. Quem aqui está na igreja pela primeira vez, quero dizer para você que o que eu estarei pregando aqui hoje é algo que é muito nosso, é algo muito peculiar, e é algo muito família. E essa é a PIB que vai completar os seus 50 anos. O que eu quero falar aqui nessa noite, talvez é algo que você que está na igreja há pouco menos de 5 anos, você talvez nunca ouviu, e talvez você não vai entender o que eu quero falar aqui, mas talvez você já conhece o Vaguinho, líder de adolescentes, que já foi líder de adolescentes do Guilherme, filho da Cecília, que já foi líder de adolescente do Peroba, que está maior que eu hoje. Já foi líder de adolescentes da DEC, hoje é ministra de adoração aqui, do Dani, da Tícia e de tantos outros adolescentes que passaram por aqui, que foi discípulo da Juliana Kemi, que está aqui, Tia Ju. Leve essa luz. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, assim como eu ministrei sobre as características de uma igreja madura, e o que eu quero falar um pouco para nós hoje é um pouco da característica de uma igreja madura. Conversava eu com a minha esposa, e ela falava, realmente, a característica de uma igreja madura. Porque, para você falar um pouco sobre isso, realmente, Deus está fazendo algo no nosso meio. É algo que ela também, uma conversa comigo, vocês perceberam que eu gosto de conversar, né? Ela também falou ao meu coração, através do Espírito Santo, e eu quero conversar com vocês a respeito sobre resgate da paternidade. A galera que não conhece louvor, talvez não vai entender, mas nunca se cantou tanto sobre paternidade nesses últimos tempos. Muita música de paternidade. Laura Sougueles, tem uma canção, O Pai Me Adotou. É uma geração que talvez você também nunca ouviu tanto sobre paternidade na tua vida. Você já ouviu sobre paternidade várias vezes, você já chorou, você talvez nunca ouviu sobre paternidade, mas é algo que está sendo gritado hoje no meio da sociedade. E falar sobre paternidade para mim, por mais complicado que seja, por eu ter perdido meu pai, para mim é gostoso de falar, porque quando a gente
fala sobre paternidade, nós não conseguimos, eu particularmente, espiritualmente falando, eu não olho apenas para o pai biológico, a gente olha para vários pontos de paternidade. Romanos 8, lá no versículo 15, eu pedi por favor, para a Carol colocar ali. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 8,15. Obrigado, filha. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse filhos que fala aqui é filhos que nós poderemos trazer, hoje não é dia para a gente falar sobre isso, são filhos técnicos. Os romanos, eles eram muito estudiosos e eles gostavam de, tudo para eles era uma linguagem um pouco mais sofisticada. E técnico significa filhos pequenos. Assim como eu preguei sobre a igreja madura, técnico é a Lise, é o bebê, é aquele que está começando, tomando leite. E aqui, quando fala sobre a adoção, lá em Roma, eles tinham um dia chamado Dia Lústrico. E a primeira paternidade, se você quiser anotar, eu quero falar com você, é a respeito da paternidade de Deus. A palavra de Deus nos fala que Ele nos adota como filhos. E os soldados romanos, no Dia Lústrico, eles tinham a oportunidade de escolher ou não o filho deles. Imagine você, mãe, naquela época funcionava assim. Pegava-se o filho e colocava-se o filho ao lado do pai. Se o pai agachasse e pegasse o filho no colo, ele assumia o filho dele. Mas o pai tinha a oportunidade de, naquele momento, rejeitar o filho. Ele poderia rejeitar o filho, porque talvez ele olhasse para o filho e visse no filho, que o filho talvez iria trazer alguma vergonha. Talvez o filho não iria suceder ele nos seus negócios. Talvez o filho poderia ter algum problema de saúde. E o pai, com o olhar, ele olhava para o filho e ele poderia agachar, abraçar, ou ele simplesmente poderia rejeitar o filho. O filho biológico, ele poderia ser rejeitado. E Paulo falando isso para os romanos, e às vezes nós, eu e você, não conseguimos compreender, porque Paulo fala que nós somos adotados. E hoje, ainda hoje, quando você fala de adoção, é algo tão estranho. É algo que as pessoas têm medo de falar. Eu particularmente, sou o filho mais novo, e meus irmãos falavam para mim que eu era adotado. Acho que muitos de vocês já ouviram isso. Você é adotado. E a palavra adoção traz um pouco de rejeição e um pouco de medo. E aí nós vamos para a Bíblia e fala que nós somos adotados. E eu não sei se você foi adotado. Não sei. Mas eu quero que você entenda algo. Que o soldado romano, quando colocava um filho, que não era biológico, ao lado dele, e ele abaixava, e ele pegava esse filho, ele adotava esse filho, e ele nunca mais poderia abandonar ele. É isso que Paulo quer falar comigo e com você. É isso que Paulo quer dizer para a gente. A palavra de Deus nos fala, e você vai lembrar disso, que lá no momento da cruz, Cristo fala: Pai, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E que o Pai fez? O Pai rejeitou o Filho para adotar eu e você. Você consegue entender isso? Você consegue entender esse espírito de adoção? O Pai rejeita o Filho para adotar eu e você, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós sermos filhos biológicos. Nós somos adotados, é isso que Paulo quer falar. Resgatando a paternidade, eu e você precisamos entender algo. O nosso coração precisa se converter ao coração de Cristo. Para que eu e você possamos viver todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Alice confia em mim e ela se joga. Seu filho confia em você e ele se joga. Quando você confia no Pai, você entrega tudo.
E quando Ele nos adota, Ele escolhe nos adotar. E Ele fala para mim e para você: eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar você. Nós somos amados e fomos comprados por Ele. Eu quero trazer aqui uma estatística rapidamente. 71% de adolescentes grávidas hoje não têm pai. 63% do suicídio de jovens vem de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pai. 80% de estupradores vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pais. Crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde existem ambos os pais, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, têm 68% chance de fumar, beber, usar drogas ou outras coisas do que outros que vivem em lares com o pai. Por isso, não adianta existir, não adianta você estar ali, mas é necessário que você se envolva e faça toda a diferença. Falando sobre a paternidade de Deus para mim e para você, eu quero ir para Malaquias. E conversando um pouco sobre Malaquias, eu quero que nós possamos entender, para que o nosso coração se converta ao coração de Cristo, para que o nosso coração seja entregue totalmente àquilo que Cristo tem para nós. Malaquias, ele era um profeta pequeno. Aproveitava para apresentar o Du, um amigo meu lá de seminário, de Votuporanga. É a 2ª vez que você está aqui, né, Du? Ministrando, 3ª, ministrando é a 2ª. Ele é de Votuporanga, Deus tem feito algo na vida dele ali. Deus tem feito algo diferente naquela cidade. Nós estávamos orando lá, tive a oportunidade de ter uma mesa com ele, com o Bianchini, o Rafa que esteve aqui, com o Guerch, que é um cara que viaja o Brasil todo hoje. E nós estávamos comentando sobre aquilo que Deus tem para fazer aqui na nossa região. E nós estamos tomando posse disso, né? Através da adoração, através da palavra e através daquilo que nós estamos vivendo. E eu achei muito interessante poder falar um pouco sobre isso. E Malaquias, ele é classificado entre os profetas menores. Seu livro foi escrito entre 430 e 410 a.C. Malaquias quer dizer o mensageiro. E Malaquias, ele escreve o último capítulo do Velho Testamento. Não tem mais nada sobre a sua história, mas ele começa a dizer palavras ali para as pessoas que se perderam completamente e se distanciaram de Deus. Perderam a visão daquilo que Deus era maravilhoso, de todas as maravilhas de Deus. E eles chegam a um nível de não perceber como que estava a vida deles. Malaquias 1 e 2 fala assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que tem nos amado? Não foi Esaú, o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Malaquias 1,6 fala: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. O Senhor dizendo, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes que desprezai o meu nome. E eles falavam assim, em que nós desprezamos o Senhor? O povo vivia numa iniquidade tão grande que eles não conseguiam mais enxergar o pecado deles. O povo se reunia, o povo estava ali no templo, e ali as pessoas viviam de forma como se nada tivesse acontecido. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A palavra fala que Jesus,
ou Deus no caso, falando de toda a Trindade, desculpa. As pessoas viviam em adultério, as pessoas viviam em divórcio. As pessoas estavam desonrando o quarto mandamento, que era a honra ao pai e à mãe. As pessoas já estavam vivendo de uma forma irreverente e rebelde. E o povo sempre argumentava com Deus. Sabe quando você vai corrigir o teu filho, você que é pai, e ele derrubou lá, vou dar um exemplo da minha filha, né? Minha filha tem 2 anos. E ela faz uma sujeira lá, ela bagunça. A tia Bia tá ali, ela sabe, ela bagunça tudo, ela pega todos os brinquedos, joga para todo canto. A Vanessa já deve ter tido essa experiência lá na casa dela. E aí você fala assim, Liz, quem fez isso? Fez o quê? O que eu fiz? Quem fez? A palavra de Deus está falando que, aqui em Malaquias, que o povo de Israel estava dessa forma. Vivendo em pecado. Vivendo em adultério, divórcio, prostituição, carnalidade. Povo que era sacerdote, líderes. Homens e mulheres que serviam ao Senhor no templo. E eles estavam desonrando o Senhor. Todos nós sabemos que Israel é o filho primogênito de Deus. E Deus fala para aquele povo de Israel: vocês precisam converter o coração de vocês ao coração do Pai. E o coração do Pai é o coração do Filho, para que eu não amaldiçoe. Muitas coisas começam a acontecer, aquele povo está completamente perdido, sem identidade. Eles não sabem mais quem é Deus. Eles não sabem mais quem é Deus. O espírito de fornicação no meio deles. Um espírito de mentira no meio deles. Mas eles estão com seus ouvidos fechados, porque eles não conseguem ouvir aquilo que Deus falava. E quando Deus falava, eles falavam: é comigo que Ele está falando? Às vezes em profetas aqui no altar, e fala para nós: ei, coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Aqui em Malaquias, ele começa a falar com o povo, e todo mundo conhece aquele versículo. Alguns fazem de conta que não é, mas fala lá em Malaquias: em que nós temos te roubado, Senhor? Malaquias 3:10 fala: em que nós temos te roubado? O que eu estou fazendo, Senhor? As pessoas entram e saem da mesma forma. Israel vivia de uma forma rebelde. Israel vivia como se nada tivesse acontecendo. Israel vivia de uma forma desprezível, envergonhando o nome do Pai. Envergonhando o nome do Pai. E a primeira palavra, o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje é sobre a adoção. Para que eu e você possamos lembrar que o Pai rejeitou o Filho dele, para que eu e você fôssemos abraçados, e que nada pudesse nos separar do amor dele. E eu não quero fazer um apelo agora, mas eu inverti a mensagem. Mas eu queria que nós pudéssemos entender hoje que nós precisamos aceitar a Cristo. Converter o nosso coração ao coração dele. Converter o nosso coração e deixar de lado. Essa é uma característica também de uma igreja madura. Nós precisamos converter o nosso coração ao coração de Deus. Precisamos abrir os nossos ouvidos para aquilo que Ele está falando. Ei, você. Ei, Wagner. Ei, Vaguinho. Estava compartilhando com o Gu hoje, falando: cara, Deus está falando comigo para mim colocar algumas coisas em ordem na minha vida, e é algo que eu estou ruminando, estou mastigando. E talvez Deus está falando com você há um tempo já, e você acha: não é comigo. Não, que eu não estou fazendo nada, está tudo bem. Pode atender o celular, irmão. É com você sim. É com você que Deus está falando. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar o altar em ordem. Nós tivemos algumas conversas com o Ministério de Louvor. Deus direcionou o pastor Clodoaldo na manhã e me direcionou à noite. Mesmo papo, mesma conversa. É tempo de nós voltarmos o nosso coração para o coração do Pai. Se converter ao coração do Pai. Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender. Porque Ele vem sem demora, a hora vem.
E ele vem buscar uma noiva limpa, uma noiva que tem óleo, uma noiva santa. Então, o primeiro ponto é converter o nosso coração ao coração do Pai. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a paternidade biológica e sobre a paternidade física. Você já colocou Malaquias 4, 5, 6 aí, filha? Eu não sei se você já colocou. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para o coração de seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quero compartilhar com vocês a respeito de algumas situações. Eu já falei aqui que o meu pai errou muito comigo. E meu pai foi um pai muito ausente. E a paternidade biológica, ela faz com que toda a vida do filho seja diferente. E quando eu falo sobre adoção, você que escolheu adotar alguém, os irmãos conhecem a história dos meus irmãos, do meu irmão Flávio. E eu peço até para que vocês orem, eles estão num processo de adoção. E eles falam que eles amam muito já essa criança, e eles têm um amor muito grande por eles, mesmo sem conhecer. Aqueles que conhecem o pastor Flávio e a pastora André, orem por eles, para que Deus possa trazer essa criança para que eles possam adotar. E quando eu falo aqui esses relatos dessa falta de paternidade, nós temos aqui a Ju, que trabalha com isso todos os dias, a Letícia, a Cássia, que corresponde a vários chamados, o Mussi, que está lá na Casa Abrigo hoje. Vários chamados de pedofilia na nossa cidade, sabe? Crianças com drogas e tantas coisas do tipo. E quando eu falo a respeito de mim, particularmente, eu já falei para vocês, eu tive a ausência do meu pai durante muito tempo na minha vida. Meu pai se preocupava muito em levar a grana para dentro de casa. Ele se preocupava em trazer o alimento, em trazer o sustento. Mas ele nunca foi um pai presente. Eu falei esse Natal que eu tive a oportunidade de estar com a família da Laís, e eu não lembro, sinceramente, e eu não estou falando isso para emocionar você, eu não lembro de uma noite que eu passei sentado na mesa, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, celebrando o Natal. Eu não lembro. Nós íamos para a missa do Galo. Na volta a gente já, depois da meia-noite, a gente vinha andando ali pela avenida, e muita gente tinha um canteirinho ali de frente à prefeitura. Quem é um pouco mais novo vai lembrar. Sou velho não, tá? E aí nós víamos ali andando, brincando, e passávamos por ali, mas sentar, eu, meu pai, nunca, não lembro. E algumas coisas começaram a gritar no meu coração e fizeram com que eu pudesse me lembrar de várias coisas depois que meu pai faleceu. A presença do pai. Eu fui surpreendido pela minha mãe. Um dia, eu fui na casa do meu pai com a minha mãe, e meu pai e minha mãe com a Liz, e ali eu pegava a Liz e brincava com ela, erguia ela, coisa que eu faço sempre, e brincando com ela e tal. E meu pai olhou para minha mãe, depois eles conversaram, e no outro dia minha mãe falou para mim assim: seu pai falava que nunca imaginava que você ia ser o pai que você é, porque você nunca recebeu um abraço, você nunca brincou, recebeu nada do que você faz com a sua filha. E eu não fiz nada daquilo para mostrar para o meu pai, pastor Diego, o senhor não fez comigo, então é assim que faz. Mas eu tive a oportunidade de mostrar para o meu pai como é um pai. Como um pai tem que ser. Meu pai vivia preocupado em trazer sustento para casa. Ele chegava, deixava o dinheiro, fazia a compra, deixava e saía para ir beber. A palavra de Deus nos fala a respeito de alguns pais, e eu quero chamar a nossa atenção como igreja. Eu tenho um amigo, e ele falou algo para mim, e isso eu falo para mim, para você que é líder, e é algo que eu e a Lá nos cobramos muito, e a nossa família também nos ajuda a cobrar muito nisso. Eu tenho um amigo
que ele falava que ele tinha raiva de igreja, porque ele cresceu no banco da igreja. Ele cresceu dormindo no banco da igreja. O pai dele era pastor. O pai dele, ele acabava o culto, o pai dele ia aconselhar, e ele nunca saiu para comer pizza com o pai dele. Ele nunca saiu para comer pizza com a família dele. Ele nunca saiu para celebrar com a família dele. Porque ele sempre, a vida inteira dele, o pai dele acabava o culto e ia aconselhar. Aconselhar pessoas que estavam com problemas no casamento, pessoas que estavam com problemas em casa, pessoas talvez igual eu, que tinha problema de paternidade em casa. Hoje, esse homem, ele é de uma denominação, e teve uma época na cidade desse meu amigo que tinha um encontro só de filhos de pastores. Isso eu falo para nós, líderes, e para vocês, pastores, com todo carinho e respeito. Eu sei que vocês fazem a diferença nisso. Mas tinha um grupo de líderes, de filhos de líderes, filhos de pastores que se reuniam. E a maior reclamação deles era: meu pai vive na igreja, meu pai vive na célula, meu pai vive no ministério de louvor, meu pai faz tudo para todo mundo, mas ele não tem tempo para mim. O nosso maior problema como pai, eu falo de mim, mesmo tendo uma filha de 2 anos, às vezes eu me perco nisso. Às vezes eu saio do trabalho 8h30, 9 horas da noite e não consigo dar a atenção necessária para minha filha. E a Laís fala para mim: Alice está sentindo sua falta. Alice precisa de você, ela está com saudade de você. A paternidade biológica na vida da criança, na vida do filho, ela é algo que transforma e ela vai gerando algumas coisas. Uma das coisas que esse meu amigo falava, para mim terminar a falar a respeito dele, é que na casa dele ele tinha um pastor e não tinha um pai. O pai estava tão atolado de coisas da igreja que ele vinha para casa e trazia os problemas da igreja, e trazia as coisas da igreja, assim como nós líderes por muitas vezes fazemos. Hoje esse pastor foi mandado embora da denominação que ele servia. Ninguém, pastor Clodoaldo, ninguém justificou. Lançaram-se uma história. A diretoria, para não falar o nome do que eu, agarrou a história como se fosse verdade. A Laís sabe de quem eu estou falando. E excluíram esse pastor sem direito a nada. Sem direito a nada, Du. Um cara que dedicou a vida inteira dele. Um cara que aconselhou casais que estavam com problemas, que estavam em processo de separação, empresas falidas, e o cara ali honrou, fez ali, cuidou deles, trouxe para perto, tirou o espinho, deixou o lar dele. E o filho dele falou para mim, cara, sabe o que o povo fez com meu pai? Mandou ele embora. Contaram uma história, agarraram a história. Nem ouviram. A palavra de Deus fala a respeito de Eli. Eu não sei se vocês já ouviram. Eli, ele foi um homem que serviu no templo durante 40 anos. Ele dedicou a sua vida 40 anos no templo. Só que aconteceu algo com a vida de Eli. Eli perdeu seus filhos dentro do templo. Ele perdeu seus filhos dentro da igreja. E a paternidade biológica, a afetiva, chama a mim e a você a responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. Quando minha mãe falou para mim: ei, teu pai nunca imaginou que você ia ser o pai que você é. Quando eu converto meu coração ao coração do meu pai, eu entendo que o meu pai, ele não teve pai. Meu pai, ele sai muito cedo da Bahia. E eu estou contando um testemunho meu aqui. Eu falei para você, se você não me conhece, você vai conhecer um pouco da minha história. E faz parte da mensagem. Eu estou com tempo, tá, pastor? Estou olhando aqui, ó. Meu pai sai muito cedo da Bahia. E ele vem para o estado de São Paulo para abrir caminho.
Depois de algum tempo, ele traz o pai, traz a mãe, traz os irmãos, mas ele foi o desbravador, ele veio para o estado de São Paulo. Uau, meu pai é fera. Olha o que ele fez pela família dele. Mas o meu avô, eu posso falar porque ele é meu avô, você não pode, mas meu avô era um canalha. Canalha, não é esse canalha que a gente zoa, não. Meu avô traía minha avó, meu avô é para prostíbulo. E querendo eu, você ou não, aquilo que a gente vê acaba sendo um reflexo da nossa vida. E querendo ou não, acabou sendo um reflexo na vida do meu pai. Eu chego em casa, está aqui a cesta básica, está aqui o dinheiro. E tchau, agora eu vou jogar baralho. E meu pai me ensinou a jogar baralho, já falei isso para vocês. Agora eu vou beber, vou passar a noite bebendo, passar a noite dançando. Eu já trouxe a comida, meu pai aprendeu isso. E quando eu converto meu coração ao coração do meu pai, eu entendo isso, cara. Meu pai não teve pai. Meu pai não teve ninguém para instruir ele. Meu pai não teve ninguém que deu carinho para ele. Meu pai, ele fazia de tudo dentro de casa, mas ele nunca falou eu te amo. Meu pai não teve condições de pagar a faculdade para nós. Mas ele também nunca falou para mim, eu estou orgulhoso que você se formou. Mas eu via no olho dele. Eu via no olho dele. O orgulho dele de ver quem os filhos dele se tornaram. 3 homens que poderiam ser qualquer coisa que vocês imaginassem. Mas meu pai me ensinou desde os 8 anos de idade que se eu quisesse ir para o CAP na época, eu tinha que vender gelinho a semana toda para ganhar R$10, pagar a entrada e tomar um refrigerante. Meu pai ensinou isso. Que eu tinha que trabalhar. Que eu tinha que ser homem. Frases do João José Pereira: amigo não dá camisa para ninguém. Meu pai falava que amigo não é nem um dente, porque às vezes esse dente aqui tá bom, mas ele machuca esse. Na hora que você morde a boca. Frases dele. Coisas que a gente aprendia com ele. Mas eu te amo, filho. Não sei se eu já contei aqui uma vez para vocês. Meu pai achava as pessoas... Assim que eu me converti, talvez vocês vão lembrar. Eu rapei a cabeça e fui para um retiro. E rapei a cabeça e escrevi JC, Jesus Cristo. Eu já contei isso aqui, talvez alguns vão lembrar. Meu pai achou que eu tinha escrito João Cabeção. Os amigos do meu pai colocaram na cabeça dele que eu estava desonrando ele, que eu estava colocando, a Sofia está te zoando, olha lá. Mas a minha ideia era escrever Jesus Cristo. Mas ele falou que era João Cabeção. É engraçado porque não foi com vocês. Meu pai me chamava, sabe do quê? Boiola. Ele não sabia o que significava boiola. Wagner Marcelo, acho que ele, não sei se ele está aqui, mas Wagner Marcelo é muito amigo da nossa família. E um dia meu pai chamava de boiola e o Wagner rachava o bico, ele gostava. Pensa num cara que gosta do mal feito, é o Wagner. E a amizade é outra coisa que meu pai falava: dá dinheiro, mas não dá liberdade. Porque se dá liberdade, você tem que aguentar. E meu pai me chamava de boiola, e um dia eu injuriei com aquilo. Falei assim: o senhor sabe o que é boiola? Ele: eu não sei, mas todo mundo chama todo mundo de boiola. Eu falei: ô, senhor, vem cá, vamos conversar, o senhor está lançando uma maldição sobre a minha vida. Eu fui explicar para ele o que era boiola. E ele não sabia o que era boiola. Meu pai me rejeitou. Meu pai falou para mim que assim como o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, tinha morrido, eu estava morto quando eu me converti. O dia que eu aceitei Jesus, meu pai olhou para mim e falou assim: se você permanecer e você for batizado, sabe o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel? Só os acima de 30 anos que vai saber do que eu estou falando aqui. Sabe quem é? Eu falei assim: sei. Para mim você é ele. Você morreu, pode sair de casa. Você não volta aqui. E a paternidade biológica, por mais difícil que ela seja, e por mais presente que às vezes você seja, pai, quando o nosso coração é convertido ao coração do Pai, nós ouvimos o grito do Pai. E às vezes seu filho está gritando dentro da sua casa, e você não consegue ouvir. Mas ei, às vezes é o seu pai que está gritando. E você quer cobrar tantas coisas dele.
que você está tão fechado na sua dor que você não consegue ouvir o grito do seu pai. Você está tão fechado nos seus direitos, na sua posição, porque teu pai te rejeitou, porque o teu pai te abandonou, por causa disso, daquilo, que você não consegue ouvir que teu pai precisa de um filho. Apenas de um abraço de um filho. Mas você quer apenas pensar em você. Você quer pensar apenas nos seus direitos. Meu pai não me deu isso, meu pai não me deu aquilo, meu pai. O que você fez pelo teu pai? O que você fez pelo teu pai? Filho, você tem honrado o teu pai? Você tem honrado o nome do teu pai? Você tem honrado a geração do teu pai? Você tem se colocado, e eu já falei aqui, meio a tudo isso, eu perdoei o meu pai, e eu estive com meu pai no leito de morte. Mas sobre isso eu quero falar um pouco sobre paternidade espiritual. E eu quero encerrar aqui, esse é o meu terceiro ponto. O primeiro ponto é a adoção. O segundo ponto que eu estou falando com você nessa noite é sobre a paternidade biológica. Pai, o seu filho não precisa de um chefe na sua casa. Pai, você que é líder, o seu filho não precisa de um líder na sua casa. Pai, você que é pastor, seu filho não precisa de um pastor na sua casa. Eles precisam de pais que o amam, que o aceitem, que o corrijam, que mostrem o caminho, que direcionem eles. E nesse momento, como eu disse, dia 27 de outubro de 2019, Deus começou a trazer essa palavra no meu coração. E eu estou encerrando. E uma das coisas que aconteceram na minha vida quando eu disse que eu me batizei, e meus pais olharam para mim, eu era muito católico, e eu respeito a minha mãe até hoje, minha mãe é católica, eu respeito ela até hoje, a gente se dá muito bem. Mas meus pais olharam para mim e falaram para mim, se você se batizar, 1996, tem gente aqui que nem era nascido, muita gente não era nascido, muita gente. E eu venho para a igreja e no dia 9 de novembro eu vou para o meu batismo, eu vou para casa, meu pai fala, se você se batizar, você não volta para cá. E aí entra a questão da paternidade espiritual. Enquanto eu estava completamente confuso, parecendo barata tonta para lá e para cá, eu corro para o colo de um homem. E Deus começa a falar no meu coração que eu precisava honrar a vida dele. E é por isso que eu quero falar sobre paternidade espiritual. Pastor Ivo e tia Marli, recém-casados, ele olha para mim e fala, seu pai mandou você embora de casa, você vai ficar em casa. Eles não vão lembrar disso talvez, ou talvez lembrem. Eu vou cuidar de você. Se eu chorar, tudo bem, pode ficar em paz, eu sou chorão mesmo. E a paternidade espiritual ali fez com que muita coisa mudasse na minha vida. Porque na verdade, eu nunca tive um pai, seja ele biológico, ou entendesse que eu tinha sido adotado. Nunca ninguém olhou para mim e falou assim, se acontecer tal coisa com você, eu compro a briga. Nunca ninguém tinha falado isso para mim, cara. E de lá para cá muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Muitas coisas foram gerando no meu coração. E sem entender alguma das coisas, eu comecei a viver um tempo de conversão na minha vida. E falando um pouco sobre paternidade espiritual, ele foi o cara que me corrigiu, que me colocou de disciplina. Várias vezes. Ele me adotou. E desculpe Paulinho e Samuel, não sei se vocês estão aqui, mas vocês nem eram nascidos, velho. Dá licença. Ele me adotou, cara.
Ela me adotou, eles moravam aqui, ó, pertinho da pracinha aqui. Primeira casa que vocês moraram, vocês lembram de lá? Tanta coisa que nós vivemos lá já, hein, pastor? Eles me adotaram, eles falaram assim, se seu pai mandou você embora de casa, eu falei, você vem para casa, vem aqui, eu vou cuidar de você. Eles me amaram. Eles começaram a gerar algo no meu coração. Eles começaram a gerar fruto no meu coração. Coisas que eu jamais na minha vida poderia imaginar. Me tornar quem eu me tornei. E olha lá que eu não sou, mas eu sou alguma coisa. Estou há 24 anos junto com eles, caminhando com eles. Passamos por 2 divisões e uma delas foi algo muito pesado para mim. Mas Deus falou comigo, continue com ele. E o pastor pegou um cara que era mais magro do que eu sou hoje, mas cheio de carrapicho. Um cara que tinha vários problemas. E o maior problema deles, que eu tinha, era a paternidade. Eu adotei ele como pai. Eu comecei a honrar a vida dele. Eu comecei a comprar presentes para ele. Ele olhou para mim e falou, deixa eu te explicar um negócio. Vem cá. Você precisa honrar teu pai e a tua mãe. Não é eu e a Marli. Deixa eu te ensinar um negócio. Você precisa perdoar o teu pai. Eu queria que ele fosse meu pai. Eu queria que eles fossem meus pais, mas eles estavam me mostrando quem era o meu pai. E por mais deturpada que a imagem do meu pai era na minha cabeça, ele me mostrou que eu precisava perdoar o meu pai. E graças a isso, eu pude estar com meu pai no leito da morte dele. Se eu não tivesse perdoado meu pai, se eu não tivesse conversado com ele, se eu não tivesse pedido perdão para meu pai. A paternidade espiritual, ela é um manto. E às vezes esse manto está sobre nós e nós não conseguimos enxergar. Porque às vezes nós não temos o coração do nosso pai. Nós queremos apenas que o nosso pai tenha o nosso coração. A paternidade espiritual, ele me escolheu, a tia Marli me escolheu, mas eu aceitei ser disciplinado por eles. Eu aceitei que ele tirasse as várias espinhos, mamonas e tudo mais que você imaginar que eu tinha. E quando eu achava que eu estava bem, o pastor Ivo olhava para mim e falava assim, você precisa melhorar, você é orgulhoso. Nossa, me dava uma raiva disso. Nossa. Quando eu achava que eu estava caminhando e tal, ele falava, ó, ei, já era para você estar lá naquele lugar, mas você está aqui ainda, meu filho. Sempre dando palavras que às vezes a gente não gosta. Quem gosta de receber duro aqui? Quem gosta de ser confrontado? O pai corrige a quem ama. O pai corrige a quem ama. E eu tenho certeza que você, como filho, já foi corrigido pelo seu pai e em momento algum você entendeu o que seu pai estava fazendo. Em momento algum você compreendeu o que o seu pai estava falando e o que o teu pai estava dizendo. Em momento algum, talvez você podia ou pôde entender o que aquilo ia trazer para você lá na frente, não ali no momento. O não. Quantos nãos eu ouvi? A galera do Renascer foi para Rio Preto viajar e eu não dançava. E a galera, vamos. Eu falei, vamos, passarinho. Galera foi para ministrar lá em São Carlos. Lá na igreja lá. O Marcelo e a Ju se converteram lá. Não, se converteram lá. Foi lá que vocês se converteram, né? Cara, e eu amava o Alexandre. O Alexandre era um cara, nossa. Eu falei, vou lá, vou ministrar e tal. E eu tava com a vida toda arrebentada, toda estragada e tal. Mas eu vou ministrar. Cheguei a abrir meu coração para a pessoa errada. Você não vai não. Pra vocês terem ideia, uma vez eu ia ficar com a sobrinha dele. Eu fui perguntar para ele se eu podia ficar com ela.
Não era a Laís, não. Ela já não era você. Eu nem lembro o nome dela mais. Jaque. Jaque é o quê? Eu ia ficar com ela. Eu fui perguntar ao pastor, sobrinha sua tá querendo ficar comigo aí, cara. Rapaz, a pior besteira que eu fiz na minha vida. Não tinha noção nenhuma. Tava vindo para a igreja, novo convertido, cheio de carrapicho, cheio de coisa do mundo. Vou ser sério com vocês. Nem no mundo eu fiquei com tanta menina igual eu fiquei na igreja. Pensa num cara que deu trabalho. Trabalho. Você acha que você deu trabalho? Você não conheceu eu. E às vezes as pessoas olham para mim e vê, cara, eu fui um cara que amou um adolescente uma vez, que o pai dele e a mãe dele eram separados. E o pai desse adolescente estava fora da cidade e a mãe dele mandou ele embora de casa. E eu amei ele, eu falei para ele, você vai para minha casa. Porque eu lembrei que um dia um pai falou isso para mim e eu precisava ser pai na vida dele naquela hora. Teve uma vez que um adolescente estava com um problema. E ele estava começando nem na igreja ele vinha. Já era jovem. E aquele jovem, ele tinha vários problemas e tinha várias dificuldades na vida dele. E eu tive a oportunidade de ir lá e falar para aquele cara, você não está sozinho. Eu vou cuidar de você. Porque um dia o meu pai espiritual chegou em mim e falou, eu vou cuidar de você. E esse amor foi gerando no meu coração. Eu tenho um amor tão grande hoje pelos adolescentes, pela galera que hoje já são jovens. Mas esse amor foi gerado porque um dia lá atrás, lá em 1997, se você não é dessa época, você não sabe do que eu estou falando. Nem nascido você era. A Gabi tinha acabado de nascer. Olha a Gabi lá, vai se formar esse ano. Um homem me amou, uma mulher me amou. E eu quero falar com vocês a respeito de paternidade espiritual. E talvez vocês não vão entender o que eu estou falando aqui. Mas eu quero que vocês lembram. Porque quando nós falamos de família, e essa é uma das coisas que hoje o mundo está mais atingido. E é onde o Satanás mais quer tocar. É nas nossas famílias. É nas nossas famílias. Primeira Coríntios 4,15 fala, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Nós precisamos entender que todo Jacó tem um Labão. Precisamos entender que todo Timóteo tem um Paulo. E precisamos entender que todo Vaguinho tem um Ivo. Quero honrar a vida de vocês hoje. Sobe aqui, por favor. Quero dizer para vocês que, se não fosse eles, talvez, eu não estaria aqui, e eu falo isso é sério, não é brincando. Se eles não me amassem lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje. Quero dizer para você, Lucas, que está chegando agora, e eu amo a sua vida, você sabe disso, e sei que você me ama também, que esse amor que eu tenho por você foi gerado através deles. Esse amor de te amar e amar cada um de você que é adolescente aqui dessa igreja. Você que teve o seu filho e você fala, cara, obrigado por cuidar do meu filho. Isso foi gerado através deles. Eles me amaram. Eles amaram um menino que tinha o pai. Que um menino que fazia de tudo para chamar a atenção. E quem lembra dessa fase sabe que eu era terrível. Eu ficava chorando nos cantos da igreja para chamar a atenção das pessoas. Você lembra disso, Leis?
O Puff lembra, o Puff é dessa época. Quem lembra? A Ju lembra, claro que a Ju lembra. Tem muita gente nova aqui, hein? Muita gente nova. Dava trabalho demais, cara. Quantas vezes eu não pensei em ir embora da minha casa, embora de Pereira, abandonar tudo, meter o pé em tudo. Mas eu sempre tinha um colo. No colo mesmo ele nunca me pegou, porque ele não ia aguentar, mas eu sempre tinha um colo. Sempre tinha alguém que eu poderia conversar e falar, chorar. E eu quero honrar a vida de vocês hoje, porque, como eu disse lá atrás, e é algo que, se eu chorar, vocês não ligam não, tá? Eu sou chorão. É algo que a gente brincava muito. E o Senhor sempre falava assim para mim, que o Senhor era o meu pastor e que o Cido era o meu segundo pastor. E às vezes eu confesso, e é uma confissão diante de tudo aquilo que Deus vem falando no meu coração nesses últimos dias, que eu fiquei com a visão um pouco embaçada às vezes, sabe? E Deus ministrou muito forte ao meu coração que eu precisava converter o meu coração ao coração do Senhor, ao coração de vocês. Primeiro Deus leva o Cido, depois Deus leva meu pai. E eu orando e pedindo para Deus, Deus me dá uma palavra, que eu me senti muito honrado em pregar nas primícias. E aí quando a gente fala sobre 10 anos, algo começou a queimar no meu coração sobre honra. Porque talvez a galera que está chegando agora não tenha entendimento a respeito disso. E talvez a gente precise falar até mais como igreja a respeito disso. Mas eu lembro de várias vezes que meu pai e minha mãe brigavam em casa. E eu ligava para o Senhor, eu ia para a casa do Senhor. Várias vezes que eu chegava em casa e o negócio não estava legal. E eu corria para lá. E eu comecei a pensar as disciplinas que o Senhor me deu, de me tirar do lugar que eu mais amava e falar: filho, você só vai voltar quando você resolver essa situação. Das massagens que eu recebia, dos 3 toquinhos. Preciso conversar com você no gabinete. E algumas coisas foram sendo geradas no meu coração, e a coisa que mais Deus falou comigo é: você precisa converter o teu coração ao coração dos seus pastores. E o coração deles se converterá ao coração de você, ao seu coração. E vocês têm que ter o mesmo olhar, a mesma visão, a mesma paixão. E eu comecei a ter isso. Eu comecei a ter esse entendimento que eu precisava servir vocês mais, que eu precisava servir a igreja do Senhor mais. Diante de tudo aquilo que nós já vivemos e já passamos, no momento de crise tão auge da igreja, onde nós ficamos olhando um para a cara do outro, sem saber o que fazer. Quando nós viemos cantar, bom estarmos aqui, caiam por terra agora, sabemos 3, 4 notas e vimos uma geração crescendo. E hoje podemos ver ele, homens casados. Tanta gente já passou por aqui e nós pudemos perceber e ver. E eu sou muito grato à vida de vocês, muito grato mesmo. Nós só viveremos aquilo que Deus tem para nós, se o nosso coração for convertido ao coração do nosso Pai. Seja ele biológico, seja ele espiritual. Mas o nosso coração tem que se converter ao coração do Abba, Pai. E nós precisamos ser transformados todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu agradeço a vocês por me ensinarem isso. A chorar, a orar, a jejuar, a buscar em Deus. Hoje eu tenho uma família também, graças a vocês. E como eu disse no começo, é algo muito particular aqui. Talvez algumas pessoas não vão entender, mas Deus sabe o que está acontecendo aqui. É um momento de cura para mim. É um momento de cura para essa igreja. Para a igreja.
porque algo no mundo espiritual está acontecendo. Cadê as toalhas? Está aqui. Segura o microfone para mim aqui, por favor. Nós queremos nessa noite, eu particularmente, como ministro de adoração na igreja, líder de adolescente, me colocar realmente com o meu coração, com tudo aquilo que eu tenho, para servir o reino, para servir o rei, para servir ao Senhor, para servir essa igreja, para viver tudo aquilo que Deus tem. Estou aqui não apenas como voluntário, mas estou aqui como filho, declarando que o meu desejo nessa noite é que o meu coração se converta ao coração do Senhor. E que o coração dessa igreja se converta ao coração do Senhor. Que nós possamos viver os melhores tempos. Nós temos vivido um tempo onde nós nunca poderíamos imaginar que o Senhor iria fazer o que Ele está fazendo no nosso meio. Um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, um tempo onde o Senhor tem dado jovens, homens e mulheres, maturidade para servir o Rei. Que nós, como filhos, não apenas filhos que nós possamos honrar a vida de vocês e possamos ser gratos à vida de vocês por tudo aquilo que vocês já fizeram por nós, por cada casamento restaurado, por cada disciplina aplicada, por cada momento em que, mesmo sem compreender e mesmo sem entender, nós somos corrigidos, somos chamados a atenção, mas eu sei que em todo tempo nós somos amados. Obrigado por nos alavancar, por ser a plataforma aonde Deus tem nos colocado. Obrigado por desbravar. Hoje nós somos uma geração que tem vivido grandes coisas, porque vocês desbravaram muito matagal. Obrigado por isso. Obrigado por serem meus pais. Obrigado por serem meus pastores. Obrigado por serem meus amigos. Eu amo vocês. E que nós possamos ter esse entendimento como igreja. A paternidade da adoção, aquilo que Cristo fez por nós. A paternidade biológica de nós honrarmos os nossos pais, mas também de honrar os nossos pais espirituais. Obrigado. Eu queria uma salva de palmas para eles, por favor. Quebrou a gente, né? Nós vamos agradecer a Deus. Você conseguiu entender o que Deus fez aqui hoje? Foi muito profundo o que Deus fez aqui. O que Deus tem feito, hoje é o segundo dia, e um dia vai amarrando a outro como um alinhamento. E uma palavra que nós precisamos resgatar dentro de tudo que foi ministrado hoje. Não uma palavra como um sentimento, como uma posição. É a que se chama honra. Porque a honra, ela vai além da obediência. Eu posso obedecer, às vezes até empurrado e desgostoso, mas obedeço. A honra, ela vai além disso. E geração vai e geração vem. Eu estava conversando com a Ju esses dias. Parece que uma transição e as passagens de bastões, elas foram mal feitas.
Porque nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de entender o que é honra. De honrar os seus pais, de honrar os seus líderes, de honrar as pessoas. Deus nos constrangeu. A terra é o nosso coração. A semente é a palavra. A semente foi lançada. E a pergunta que eu faço é: o que essa terra vai fazer com essa semente? A terra precisa dar resposta a essa semente. Não é uma questão de se emocionar, não é uma questão de chorar. É uma questão de refletir e falar através disso o que Deus quer de mim. Eu quero fazer uma oração por você, por nós. Nós vamos estar encerrando. Início de ano é sempre um tempo de posicionamento. E às vezes eu ouço assim: se Deus quiser, esse ano vai ser assim. Se Deus quiser, esse ano vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, ei, Deus quer o de melhor para nós. Não é um ano novo, são atitudes novas que faz um ano extraordinário. Quero que você feche o coração. Pode apagar essas luzes. Se você quiser dobrar o seu joelho, é o seu momento com Deus. Eu quero que você diga a Deus o que você vai fazer com essa semente. O que você vai fazer com a semente que foi lançada no seu coração. Em relação aos seus líderes, em relação ao seu pastor, em relação aos seus pais. O que você vai fazer com essa semente? De repente isso reativou em você algumas memórias. Você lembra quem foi o seu pai espiritual? E se você está aqui hoje, você lembra quem foi que lutou por você? Você já honrou essa pessoa? Você lembra quem foi que dedicou os dias em oração? Quem passou na sua casa? Quem se importou com você de verdade? Em seus momentos de crise, quem foi que você ligou desesperado e essa pessoa sempre esteve pronta a poder te atender? Você já honrou essa pessoa? Você já deu um telefonema para ela e disse: olha, eu sou tão grato a Deus pela sua vida, porque hoje eu estou casado, hoje eu tenho uma família, e você não sabe, mas você foi tão importante na minha vida. Suas palavras mudaram o meu destino. Em momentos que eu ia fazer besteira, você me amou, você me abraçou. Tantas pessoas aqui com crises de paternidade, e teve alguém que amou você. Eu gosto muito de uma canção, e ela mexe muito comigo, é uma canção de paternidade. Eu tive muitas dificuldades assim, como eu vi o Vaguinho falando. Mas um dia alguém me amou. E um dia eu vi uma canção que diz assim: eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para perder. E com tantas vozes do meu lado, eu escolhi ouvir você. Feche os seus olhos em nome de Jesus, encurve a sua cabeça. O ano está começando. Converse com Deus. Faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação.
nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando nesse lugar. A geração de Samuel está se levantando nesse lugar. Geração que unge Davi. Eu sou essa geração. Eu quero ser. Geração que unge Davi. Geração que depois Saul. A geração de Davi. Eu quero ser essa geração. Para um tempo de louvor. Duas coisas para poder orar. Duas coisas. Primeiro, você é um pai espiritual e pode fazer a diferença na vida de alguém. O ano de 2020, você pode olhar para trás, o ano que se passou, você pode se perguntar: eu fiz a diferença na vida de quem? O importante da paternidade, que eu vi algo maravilhoso, é que o Vaguinho disse: tá vendo todos vocês que sentem meu amor? É porque um dia isso foi gerado. Você pode fazer coisas hoje que você acha tão simples, mas que vai gerar algo tão extraordinário no futuro. Segunda coisa que eu quero fazer, que eu quero te falar antes de orar, é que às vezes nós achamos que é só biológico o texto, que diz assim: honre seu pai e sua mãe, para que acrescente os seus dias. Honrar a paternidade espiritual faz acrescentar o propósito de Deus na sua vida. Sabe por que às vezes você olha alguém e fala assim: nossa, tinha tanto potencial, não sei por que não rompe. Rapaz, que pessoa maravilhosa, eu não sei por que não vai. Não vai porque espiritualmente não honra a paternidade, e por isso nunca rompe, porque não é duradouro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos por esta semente que caiu no nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor fez aqui. É um ano de honra, Senhor, de lealdade, de fidelidade.
É um ano de resgate à paternidade, e é um tempo de resgate à honra, Pai. Porque eu sei que há muitas pessoas que estão travadas, há muitas famílias, simplesmente pela falta da honra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos amar tanto, ao ponto de falar essa palavra conosco hoje. Nós nos sentimos tão constrangidos com o seu amor. Nos trouxe tantas reflexões, Pai, nos trouxe tantas memórias e lembranças, essa ministração que o Senhor falou conosco hoje. Nos alertou em posicionamentos que precisamos ter urgente, ó Deus, e eu reconheço isso. Muito obrigado por nos amar a esse ponto, Senhor. Muito obrigado por mexer com as nossas estruturas esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o ano se inicia, e o ano se inicia, Senhor amado, com o Senhor alinhando as nossas vidas. Muito obrigado, nós nos sentimos amados, nós sentimos a sua paternidade essa noite, através dessa palavra. Nós sentimos a sua paternidade essa noite, através de tudo o que aconteceu. Muito obrigado, Abba. Muito obrigado, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Estenda a sua mão, por gentileza. Amanhã, terceiro dia das nossas primícias. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja conosco não apenas hoje, mas para todo sempre. Vai em paz com a presença do Espírito Santo, ruminando o que Deus falou com você essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Aplaude a Ele gostoso. Deus abençoe sua vida. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar.